Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Lucas 5 e 1. E leremos até o versículo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. O que eles faziam? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus disse-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então olhe para mim. Atualmente, a nossa vida tem sido extremamente corrida. Não é só para você, para todos nós. Chegamos no final do dia, a maioria de nós em algum momento acaba dizendo: olha, o dia não foi suficiente, a vida está muito corrida, as 24 horas que temos todos os dias já não são mais suficientes para realizar tudo aquilo que precisamos. Todavia, existem momentos da nossa vida que parece que o tempo não passa tão rápido assim. Quando estamos enfrentando adversidades, situações difíceis, situações embaraçosas, incômodas, a vida parece demorar mais do que habitualmente. Por mais que desejamos que a vida passe depressa, nesses momentos de dificuldade, os dias parecem se passar a passos de tartaruga. Tudo vai muito devagar. Preste atenção: a derrota, a tristeza, a mágoa, o fracasso ficam martelando a nossa mente, o sono não vem, a noite não passa, a angústia não vai. Diante disso, o nosso desejo é que os dias passem depressa, comece logo um novo dia, trazendo um novo momento, trazendo uma nova expectativa, uma nova esperança. Pedro e os seus amigos estavam vivendo um dia desse, um dia de angústia. Aquele dia era um dia que deveria tudo ter dado certo, mas deu errado. Aliás, era uma noite em que saíram para pescar. E a Bíblia diz, próprio relato de Pedro, Simão Pedro, que ele e os seus parceiros de pescaria haviam tentado apanhar peixes a noite inteira, mas não conseguiram pescar um peixe sequer. Não tem nada mais frustrante para um pescador do que, depois de muitas tentativas, ele ter as suas tentativas frustradas. Certamente voltaram decepcionados, desapontados, entristecidos, tentando encontrar respostas, tentando entender o que havia acontecido. Nisto, nós aprendemos aqui algumas lições. O texto diz que quando Jesus chegou, eles estavam lavando as redes. Lavar as redes é a última coisa que o pescador faz depois da sua pescaria. Lavar as redes indica que nada mais poderia ser feito. O pescador puxa as redes,
no momento em que ele lança suas redes para apanhar peixes, dependendo do lugar que ele estiver pescando, ele traz junto vegetações, ele traz junto pedaços de madeiras, por exemplo, e outras coisas. Depois daquelas tentativas, ele precisa lavar as redes e repará-las, se for o caso, para deixar elas prontas para o seu próximo momento de pescaria. Lavar as redes significa que aquela noite de trabalho havia terminado. Lavar as redes significa que era um período sem volta, nada poderia ser mudado. As circunstâncias diziam que nada mais poderia ser feito. Lavar as redes significa que o pescador não iria tentar de novo. Acabou a chance. Se pegou peixes, ok, maravilha, glória a Deus. Se não apanhou, como era o caso aqui do texto que nós lemos, lamentavelmente, significa que nada mais poderia ser feito. Olhe para mim, quem me ouve diz amém. Amém. Esse pode ser o seu caso. Você já fez tudo o que deveria ser feito, tudo que estava no seu alcance para ser feito, empenhou todas as suas forças, as portas continuam fechadas, os projetos não têm tido resultados satisfatórios, diante de muitas tentativas frustradas, você pensa em não tentar de novo, você pensa em não lutar de novo, você pensa em desistir do projeto. Todavia eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida aqui nessa noite: não vamos desistir, não desista. Para aqueles que temem ao Senhor, sempre haverá uma esperança, mesmo que as circunstâncias sejam opostas, mesmo que algo pareça não dar certo. Semana passada eu preguei aqui sobre Jó, na quinta-feira. Olha o que Jó disse no capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, morreu o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Erga suas mãos assim como quem recebe. O Senhor está mandando dizer para você aqui nessa noite: não desista, tente mais uma vez, não desista, vai dar certo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, capaz de mudar todas as circunstâncias, capaz de mudar toda a situação e fazer até o final virar começo. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Nós não somos daqueles que desistem. Não. Tem até uma música aí: quem mandou lavar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o maral, no lugar, Deus. Essa música é uma música muito conhecida, mas é uma música para Nutella, gente. Sabe aí a turma falando do Nutella e do Raiz? O Raiz não desiste, então não desiste. Você é o que? Você é o Nutella que largou a rede, já abandonou? Não, você não desista, meu filho. Vá adiante em nome de Jesus. A situação está apertada, está difícil, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não pare para lavar as redes. Segunda coisa que aprendemos aqui: Jesus viu 2 barcos. Quantos barcos? Diga forte, camarada. Isso indica mais de uma opção. Jesus tinha 2 opções. Estavam ali 2 barcos ancorados. Um deles era de Simão Pedro. Especula-se que naquela região, por ser uma região pesqueira, existiam cerca de 4.000 barcos. Ali era uma região composta por 9 cidades naquela época.
com uma média de 15 mil moradores cada cidade, mais ou menos igual a nossa cidade aqui, era o tamanho de cada cidade. Desse modo, Jesus escolheu diretamente o barco de Simão, e não foi por falta de opção. Jesus não tirou para o ímpar para saber qual barco escolher. Jesus não brincou de unidunité, salamé, mingué, para escolher o barco. Ele escolheu o de Simão por um propósito. Jesus não faz nada sem propósito. Jesus não faz nada por acaso. Guarde essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida. Até as dificuldades têm propósitos. Deus não faz nada na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito. O que precisamos fazer é a leitura correta de cada momento. Enxergue o problema que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, pela ótica de Deus. Tudo tem um propósito. E uma coisa eu te garanto, eu não sei qual é o propósito nessa adversidade que você está vivendo, mas uma coisa eu te garanto: o propósito da adversidade na sua vida não é reclamar, não é murmurar, mas o propósito principal da adversidade na nossa vida é fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Como Deus, nós precisamos fazer boas escolhas, escolher com propósitos. Como é que vai a sua vida? Eu já disse aqui algum tempo atrás, vou repetir agora, umas perguntas. O que você pensa da sua vida daqui a um tempo? O que você pensa da sua vida daqui a um ano, daqui 2, 3, 10? Você não pode viver a sua vida deixando as coisas acontecerem, como uma música secular que tem aí. Deixa a vida levar, e deixa a vida levar e vai levando. Sua vida precisa ter foco, ter propósito. Quem vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem graça. A nossa vida precisa ter foco, precisa ter propósito. Escolhas sem propósito são como sementes guardadas, elas não produzem. As escolhas de Jesus tinham propósito. Jesus poderia ter escolhido qualquer um dos outros 4.000 barcos que existiam. Às vezes pensamos que Deus está atento aos outros e nunca a nós. Ali naquele lugar tinham 2 barcos. Jesus entrou no de Simão. Sabe, nos momentos da adversidade é comum a gente pensar: olha, Deus está atento à oração do fulano e Deus não olha para mim. Olha como Deus abençoa fulano de tal e parece que Deus me esqueceu. As adversidades às vezes nos levam a pensar assim, que Deus ama mais o fulano do que a mim, que Deus atende a oração do Beltrano e não ouve a minha. Todavia, Deus está atento a cada um de nós. Nos momentos difíceis, nos momentos de adversidades, Deus é o dono de todas as coisas e o Senhor absoluto, inclusive da nossa vida e das circunstâncias que estão à nossa volta. Certamente Pedro estava arrasado com o fracasso da pesca, se sentindo o pior dos pescadores, triste, abatido, aborrecido, preocupado. O texto não diz, mas aqui são imaginações, conjecturas, mas os estudiosos dizem que esse barco era um barco arrendado, e que Pedro tinha que pagar todo mês por uma quantia.
e que agora essa pescaria frustrada colocava ele em situação difícil. Os recursos para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família, eram retirados da pescaria, e ele agora estava naquela situação. Foi quando Jesus chegou e entrou no seu barco. Estenda suas mãos assim como quem recebe. Por pior que seja a frustração, Jesus sempre vai entrar no barco certo daquele que necessita da sua ajuda. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15: porventura uma mulher pode esquecer-se do filho que cria e não compadecer do filho que está no seu ventre? Ainda que essa se esqueça dele, todavia não esquecerei de você, diz o Senhor. Os olhares de Deus estão voltados para você, para a sua casa, em nome de Jesus. Terceira e última coisa que nós aprendemos aqui: Jesus entrou no barco de Simão, utilizou ele por um momento para pregar. Terminada a sua pregação, ele disse para Pedro: afasta-te para onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Mudança de atitude. Olhe para mim aqui. Eu vou falar aqui até um pouquinho mais tranquilo, para você refletir seriamente no que eu vou dizer. Tem um provérbio popular que diz o seguinte: fazer todos os dias a mesma coisa e querer resultado diferente é burrice. Você quer resultado diferente na sua vida? Faça alguma coisa diferente. Não adianta você querer fazer todos os dias a mesma coisa e querer o resultado diferente. Se você já tentou 1, 2, 10, 50, 100 vezes e o resultado é o mesmo, você precisa mudar. Chovendo no molhado é bom que encharca mais. Didático. É muito fácil atribuir aquilo que é ruim a Satanás e atribuir para Deus fazer na nossa vida aquilo que é de bom. Mas é minha mudança e minha autorresponsabilidade. Tem coisas na nossa vida, a gente dando errado, não é por causa de Deus, também não é por causa de Satanás. E aqui eu não estou inocentando ele é terrível. Mas tem coisa na nossa vida que é culpa nossa. É mudança de hábito que a gente precisa ter. Responsabilidade nossa, pensar diferente, agir diferente. Jesus disse para Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Jesus estava falando para ele: mude agora de atitude. Você estava aqui na terra firme. Terra firme nesse texto aponta aqui para o lugar onde nos damos por vencidos. Eles saíram do mar e vieram agora para a terra firme, lavar as redes, e lá naquele lugar eles refletiram sobre a pescaria que deu errado. É o lugar onde eles se deram por vencidos. O barco está ancorado, nós estamos aqui em terra firme, aqui não pega peixe, nós fomos vencidos. A noite não deu certo, terra firme aqui é onde escondemos para lamentar e chorar. Muitos de nós fazem de algum cantinho da sua casa um lugar para chorar escondido. Banheiro, o travesseiro na cama, lá onde é derramada as lágrimas das nossas lamúrias, das nossas decepções, das nossas angústias, daquilo que não deu certo. Não raramente insistimos em permanecer nesse cantinho da lamentação, reclamando da vida, abatido pelas circunstâncias, enquanto que Deus quer nos levar para águas profundas, para novas experiências. Você vai ficar nesse lugar até quando? Você vai ficar lamentando até quando? Vai ficar reclamando até quando, meu filho? Irmãos, como eu já ouvi gente que reclama.
Eu já disponibilizei isso aqui na igreja algumas vezes, e há pessoas da igreja e fora da igreja que eu estou acompanhando aqui no gabinete pastoral, um acompanhamento de cura e libertação. E uma coisa que eu digo normalmente para as pessoas: em poucos dias, semanas, em poucas semanas, eu vou perceber, isso pela experiência do tempo, eu vou perceber se você está levando a sério aquilo que nós temos conversado ou não. Eu já acompanhei pessoas, já aconselhei pessoas, já tratei pessoas dentro dessa área, que as suas vidas foram radicalmente mudadas. Mas também já acompanhei pessoas de ficar meses, ano inteiro, e fechar o tempo, e a vida da pessoa não mudar. A pessoa continua na mesma, e em muitos casos até pior, porque agora a pessoa passa a ter conhecimento de coisas que ela não sabia antes. E quando a pessoa não muda de atitude, a sua vida piora. Jesus estava dizendo para Simão: saia. Até quando você vai ficar no cantinho da lamentação, no cantinho da murmuração? Pastor, o negócio para mim não muda. Você já percebeu que existem pessoas que entra ano e sai ano, a vida delas estão do mesmo jeito? Elas não crescem, não melhoram, não amadurecem, não avançam. Elas continuam no mesmo problema. Isso acaba sendo cultural. Elas não avançam, elas não progridem. A bênção de Deus na nossa vida, na maioria das vezes, está condicionada a uma mudança de atitude. Para Noé, o Senhor falou: entra na arca. Para Moisés, diga ao povo que marche. Para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Para Jacó, volte para Betel. Para Jonas, vá para Nínive. Para Ezequiel, profetiza para esse vale de ossos secos. Para Pedro, me empresta o seu barco e vamos para onde as águas são mais profundas. Saia do lugar onde você está reclamando. Saia do lugar onde você está murmurando. Saia do lugar onde você está questionando. Saia do lugar onde você se dá por vencido. Meu Deus, nós estamos aqui agora lavando essas redes, a pescaria não deu certo, deu tudo errado. Saia desse lugar e vá para onde as águas são mais profundas. Você precisa mudar. E você querendo que Deus lhe dê tudo na mão, como um pai faz a uma criancinha, sem que faça nenhum tipo de esforço. Até mesmo a salvação, que é de graça, é necessário se posicionar por ela. É necessário desejar ela. É necessário manter no caminho dela. Você está querendo o quê? Deus, me abra uma porta de trabalho. Levanta meio-dia, todo dia. Senhor, melhora a minha saúde. Já foi no médico? Já procurou algum recurso? Senhor, eu preciso melhorar a minha convivência familiar. Leu quantos livros falando desse assunto? Assistiu quantas palestras? Pediu aconselhamento quem? Orou quantas vezes? Fez a sua parte quantas vezes? Porque você querer que o outro mude é fácil. E você? Continua que jeito? Ranziza. Tem gente que não tem condição. Mude! Deus é quem faz a semente nascer e frutificar, mas eu preciso plantá-la. Mude. Pastor, a igreja está assim, está assado. O que você está fazendo por isso? Qual que é a parte sua nisso? Pastor, nós precisamos melhorar nisso. Infelizmente tem gente que faz assim, né?
Ele é sempre o apontador dos problemas, mas ele nunca se apresenta como um solucionador. Pastor, a igreja precisa melhorar nisso, naquilo, aquilo outro, tem aquilo outro que precisa fazer. Pastor, nós precisamos fazer evangelismo. Você está evangelizando quem? Já falou de Jesus para quantos vizinhos seus? Está aí as células. Você levou quantas pessoas na célula? Está aí o culto do amigo domingo. Você já convidou quantas pessoas? Pastor, nós precisamos visitar a gente da igreja. Você já visitou quantos? Já foi onde? Sabe? Mudança de atitude. Um dos grandes problemas do ser humano, sabe o que é? É o conformismo. Infelizmente, nos acostumamos até com aquilo que não é bom. Quando há necessidade de mudanças, conformamos até com aquilo que é desagradável. O ser humano tem resistência à mudança, ainda que pareça ser melhor. O ser humano tem resistência com isso, porque nos acomodamos. Sabe? Você pode perceber que até nas coisas simples, que não tem problema nenhum, a gente acostuma. Já percebeu que aqui na igreja você tem até um lugarzinho que você senta, naquele mesmo lugar de sempre? Experimente mudar. Chega aqui domingo, no próximo culto, senta em outro lugar. Você senta, normalmente você senta aqui desse lado, muda para cá. Você senta aqui, muda para cá, muda. Porque nos acostumamos. Nos acostumamos com aquilo que não tem problema, como esse caso aqui que eu estou dizendo, isso não tem problema nenhum. Mas também nos acostumamos com coisa que tem problema. Sabe, gente? Se mova. Faça alguma coisa. Adaptamos com a terra firme. Enquanto Deus quer nos levar para águas profundas, para o oceano do Espírito. Você se acostumou até com a vida espiritual rasa. Você se acostumou até com vir para a igreja e voltar do mesmo jeito. Não, o Senhor quer te levar a experiências extraordinárias com Ele. O Senhor quer te dar experiências espirituais. Você é batizado com o Espírito Santo? O Senhor quer te renovar todo dia, meu filho. Você não é batizado com o Espírito Santo? O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo, Ele quer te encher. Vá para onde as águas são mais profundas. Lance as redes. Sabe o que Simão respondeu? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Trabalhamos a noite toda, mas é porque é o Senhor que está falando. Eu vou lançar as redes. A ordem veio de quem tem autoridade. A ordem veio de quem manda. A ordem veio de quem sabe o que está fazendo. A princípio pode ter soado como brincadeira do mestre. Depois Pedro ter tentado apanhar peixes durante toda aquela noite. Pedro poderia pensar, Jesus pode não compreender bem de pescaria, mas enquanto pensava nessas possibilidades, ele se lembrou da pregação que havia acabado de ouvir. Então Simão Pedro respondeu: esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ô meu filho, quem está dizendo que vai dar certo não sou eu, quem está dizendo que vai dar certo é Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Irmão, se você ouvir cada palavra negativa que eu já ouvi na minha vida, e inclusive aqui da igreja, de gente dizendo, teve pastores, não era nem para falar sobre isso, não, mas já que eu comecei, de cidades vizinhas, que falaram, rapaz, vai para outro lugar, cara. Você vai ter igrejas maiores, melhores, que inclusive vai conseguir honrar você com um salário melhor. Eu falei, Deus me mandou para aquele lugar. E eu tenho convicção de que a boa obra vai continuar sendo feita. E nós temos aí o resultado daquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Você precisa fazer parte disso. Pastor, estou só espiando até agora, só dando uma olhada. O Senhor está te convidando, vem para o meio, vem para o lugar onde as águas são mais profundas.
A frustração de Pedro começou a ser vencida com o exercício da fé. Pedro não viu os peixes naquela madrugada e ficou frustrado. Agora também ele ainda não via os peixes, mas ele creu na palavra de Jesus e começou a vencer a sua frustração pela fé. A fé só é um princípio, mas é fundamental termos atitudes. Não há milagre sem que haja fé. Para tentar mais uma vez. Vou repetir. Não há milagres sem que haja fé para tentar mais uma vez. Você é daquele que desanima na primeira frustração? Você é daquele que desanima quando a coisa não dá certo? Você sai em nome de Jesus, ou tentação? Você é daquele que desanima rapidinho? O Senhor está dizendo para você: não há milagre sem que haja fé para tentar mais uma vez. Tente de novo. A ordem de lançar as redes novamente não veio de um aventureiro, veio de quem tem todo o poder. Quando as nossas orações e os nossos esforços já não são mais suficientes, o melhor é esperar e confiar em Deus. Você confia nele? Você espera nele? É preciso dar crédito à palavra dele, acima de qualquer orientação ou expectativa humana. Jesus muda o quadro, muda a história e faz um novo amanhecer na nossa vida. Nas palavras do salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois de lançar as redes, Pedro e os seus amigos puxaram-nas, cheias de peixes. Vieram tantos peixes, que o texto diz que as redes começaram a se romper. Aleluia! Você pode perguntar: pastor, onde é que estavam aqueles peixes? Eles tentaram apanhar a noite inteira e não conseguiram. E agora eles tentaram, apanharam tanto peixe que as redes começaram a se romper. Agora eles tinham que voltar, depois de recolher os peixes, reparar as redes. Estavam se rompendo. Onde é que estavam os peixes? Os peixes estavam no mesmo lugar onde ficam não só os peixes, mas onde fica a minha vida, a sua vida, da sua família, da sua casa e de tudo que você tem, na palma da mão e no controle de Deus. Você pode ficar de pé comigo, por favor? A resposta de Pedro evidencia outro exercício, que é a prática da obediência. Jesus falou: lance as redes. Ele não só saiu da terra firme e foi para onde as águas estavam profundas. Jesus falou para ele: lance as redes. Ele lançou as redes. Ter fé só não é suficiente, é preciso obedecer. Tem gente que crê demais, mas não obedece. Tivesse Pedro exercitado a fé, mas não tivesse lançado as redes, a frustração teria permanecido no seu coração. Ops! Pedro poderia ter dito para Jesus: olha, nós tentamos a noite inteira, Senhor, nós estamos cansados, vamos tentar isso de novo amanhã? Jesus falou para ele: vá para onde as águas são profundas e lance as redes. Ele fez agora, ele fez no momento, ele não prorrogou, ele não empurrou com a barriga. Com muitos acontecem exatamente assim: chegam a professar a fé, mas não obedecem. Não tem dúvida alguma a respeito do poder de Deus e da graça de Deus, porém não desejam aplicar nada do que Ele diz agora em suas vidas. Insistem sempre em deixar para depois, em deixar para mais tarde. Agora não é o momento, agora não é a hora. Deus até está usando gente para falar com ele: vamos, meu filho, é agora, vamos caminhar. Ele está dizendo: olha, na pressão eu não vou. Não é pressão, é que o Senhor está dizendo assim: é urgente,
como fez com Ló: escapa-te, a cidade está para pegar fogo, tudo aqui vai ser exterminado, sai fora depressa. Deus está usando gente para dizer: entra no prumo, entra na linha, obedece. Ele está dizendo: não, calma, vou esperar mais um pouquinho. Desse modo a frustração permanece nos seus corações, a vida vazia permanece, a falta de paz e de alegria permanece. Todavia, depois que Pedro e os seus parceiros tentaram de novo, apanharam tantos peixes que as redes estavam se rompendo. Jesus ensinou que a sua bênção é sempre em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais e transbordante. Lucas 6:38. Eu termino aqui com essa palavra. Devido à quantidade enorme de peixes apanhados, eles chamaram os pescadores do outro barco. Lembra? Tinham 2 barcos. Jesus entrou no de Simão, o outro ficou na beira-praia. Apanharam tantos peixes que o texto diz que eles chamaram os pescadores do outro barco. Encheram os 2 barcos. A Bíblia diz que a ponto de voltarem para a beira-praia, quase afundando de tanto peixe. Olhe para mim aqui. Quando nos colocamos no lugar da bênção, aquilo que Deus faz na nossa vida não abençoa só nós, abençoa também as pessoas que estão à nossa volta. Um novo dia está amanhecendo, um novo tempo está chegando, e Jesus te ordena lançar as redes mais uma vez. Filipenses 1:6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Creia, há muito mais de Deus preparado para a sua vida. Que a boa mão do Senhor nos conduza, que sejamos sensíveis à sua voz, que sejamos sensíveis aos mínimos detalhes daquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que todas as frustrações, todas as nossas decepções, todas as nossas angústias, nós depositamos isto diante do seu altar, e cremos em um tempo novo de bênção, do agir do Senhor na nossa vida, em um novo amanhecer, em nome de Jesus, amém.